Menção da palavra do Senhor nessa noite. Foi um convite vindo, da Karine. E não tem como não falar, né? A gente se encontra nervoso, sim, porque a gente faz menção da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que a gente não pode colocar e nem tirar, um tio que seja. Então, que seja nessa noite o instrumento do Senhor, para o Senhor falar aos corações de cada um dos irmãos aqui, porque Ele sabe e contemplou as orações que cada um dos irmãos fizeram, as respostas que cada um dos irmãos pediram, as súplicas que cada um dos irmãos aqui entregaram nas mãos do Senhor. Amém? Vou pedir à igreja aqui para que abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 3. E eu pedi uma palavra ao Senhor, e o Senhor falava muito ao meu coração para falar sobre Samuel. Eu sei que nós estamos no mês das mulheres, mas Samuel, ele gritou ao meu coração como exemplo de homem de Deus, criança de Deus, jovem de Deus, homem de Deus e ancião de Deus. Porque assim ele permaneceu, Samuel, na presença de Deus, fiel ao Senhor. Então, 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 3, aqui a minha Bíblia está com um título. Amém, irmãos? E aqui diz que reavivamento em Israel. Vou ler aqui. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, e vos livrar da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Os irmãos podem se assentar, tomar os seus lugares. E aqui, como muitos dos irmãos conhecem a história de Samuel, mas eu preciso aqui fazer menção. E no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, vem dizendo toda aquela trajetória da mãe de Samuel, de Ana, no qual nós já conhecemos. De que quando Ana, havia um homem chamado Eucana, e naquele momento, naquela época, ele tinha duas esposas, Penina e Ana. Ana e Penina. E todo ano Eucana subia ao templo para entregar ali sacrifícios. E Penina tinha filhos e Ana não. E o desejo do coração de Ana era gerar um filho. Ela amava Eucana de tal maneira que ela desejava ter um filho. E ali, em todos aqueles momentos, Penina vinha, jogava na cara, humilhava a Ana porque ela tinha filhos e Ana não. Até que chegou um determinado momento, Ana não aguentou mais. E diz a palavra de Deus que num desses momentos, Ana subiu ao templo sozinha. E ali ela se prostrou e chorou, porque a sua alma se encontrava amargurada. E ela chorou, mas da sua boca não saía palavras. E naquele momento o sacerdote Eli, ele sai e vê Ana daquela maneira. E naquele momento o sacerdote Eli, ele achava que Ana se encontrava embriagada pelo jeito tão amargurada que Ana se encontrava. Mas naquele momento Ana se levanta, olha para o sacerdote Eli e diz para Eli: não, meu senhor, eu me encontro atribulada, a minha alma se encontra atribulada, porque eu quero gerar e não consigo. E naquele momento ali, Eli se colocou e abençoou a vida de Ana. E a palavra do Senhor diz que naquele mesmo dia, Eucana visitou Ana e Ana começou a gerar.
E dessa geração veio um filho abençoado, chamado Samuel. Mas naquele momento em que Ana estava chorando lá no templo, ela fez um voto ao Senhor. E ela disse para o Senhor: Senhor, se eu gerar, se eu tiver um filho, esse filho vai ser entregue aqui no seu templo, para poder trabalhar, para poder viver nos seus mandamentos, nos seus desígnios, para ser um homem, né, de Deus. E assim, quando Ana gerou, Samuel nasceu. Ana ficou durante um tempo até desmamar Samuel. E no momento em que houve o desmame, Ana retornou e entregou Samuel nas mãos de Eli. E ali ele entregou para Samuel aprender as coisas de Deus, aprender a servir a Deus, aprender a ser um homem de Deus. E ali no capítulo 2, no capítulo 2, começa o ministério de Samuel, a partir do versículo 18. A Bíblia diz que ele era um jovem, e ali ele ministrava. Só que nesse momento aqui do versículo 18, Samuel só trabalhava. Mas Samuel ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Assim somos nós. Muitos de nós entramos e saímos da casa do Senhor e achamos que não tem nada para nós, que não há um chamado, que não há um ministério, e passa-se anos e anos, a gente se encontra sentado no mesmo banquinho, no mesmo horário, entrando e saindo. Mas eu preciso te dizer uma coisa nessa noite: para cada um de nós o Senhor reservou um ministério, o Senhor reservou um chamado, mas para que isso aconteça, a gente precisa buscar, a gente precisa desejar a ter uma experiência com Deus. Porém, muitos estão falando por aí que as experiências de Deus são traumáticas. Mas e você também não tem tido experiência com Deus nenhum? E tem passado por aflições, tem sido traumatizados, mas tem saído e entrado da casa de Deus da mesma maneira. E eu preciso te dizer, é melhor sofrer as aflições com Jesus e crescer, amadurecer, se fortalecer, ter ministério chamado, do que só passar os dias e sentir as aflições de uma maneira qualquer. É difícil escutar isso, né? Mas eu preciso te dizer, nós vamos passar por aflições. Nós já estamos passando por aflições. O Senhor disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas é diferente. É diferente quando a gente se propõe a ter um relacionamento profundo com Deus. Quando a gente se propõe a ter experiência com Deus. É diferente quando a gente se coloca, a gente se entrega nas mãos de Deus e deixa Deus fazer aquilo que Ele já outorgou para a vida de cada um de nós. É diferente. As aflições chegam para a gente de uma maneira diferente. A gente entende que não é somente aflição, mas é amadurecimento, é crescimento na casa, na obra, nas mãos de Deus. É melhor passar as aflições sendo justo, clamando o nome de Jesus, do que passar as aflições de qualquer maneira, irmão. Vai doer mais um pouquinho. Quem sabe a gente vai ficar igual o povo de Israel, rodando no nosso deserto, sem conseguir sair dele. Porque a gente não consegue ter os ouvidos atentos. A gente não consegue ter uma mente atenta. A gente não consegue ter um coração voltado para aquilo que o Senhor quer mostrar para a gente, quer levar a gente, quer direcionar a gente. E aqui nesse momento, no capítulo 3, Deus começa a falar com Samuel. E é aquela conhecida frase que muitas festividades de criança usa, quando o Senhor começa a chamar Samuel. Samuel está lá com o sacerdote Eli, e o Senhor chama Samuel, Samuel. Samuel levanta, vai até o sacerdote Eli e fala para o sacerdote: o Senhor me chamou? E Eli diz: não, volta e vai dormir. E pela segunda vez o Senhor fala e Samuel volta. E pela terceira vez. Mas tem um momento em que o Senhor chama Samuel e ele vai até Eli e ele muda. E ele diz: Samuel, na próxima vez que você ouvir essa voz, você diz: Senhor, fala que o teu servo ouve. E aqui eu quero começar a nossa pregação.
aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Se nós vemos aqui o capítulo de Samuel, até o capítulo 8, quando começa aquela confusão na vida de Saul, a todo momento o povo de Deus peca, o povo de Deus volta, o povo de Deus erra, porque não consegue prestar os seus ouvidos à voz de Deus, aquilo que o Senhor tem direcionado. Há muitas maneiras de se ouvir a voz de Deus. O Senhor fala na palavra, quando a gente se coloca a ter devocionais, a ter a disciplina do estudo da palavra. O Senhor fala através dos profetas. O Senhor fala de uma maneira audível que até outras pessoas conseguem escutar. O Senhor fala através de pregações, mas o problema é que os nossos ouvidos estão tampados. Ou até mesmo nossos ouvidos nem estão tampados. Mas simplesmente nós não queremos fazer aquilo que o Senhor já outorgou para eu e você fazer. Para eu e você se colocar. Para eu e você estar, nós não queremos. Porque eu não tenho tempo, porque eu vou passar luta, porque eu vou fazer aflição, porque a fulana está lá e eu não quero estar junto com ela. Muitos são as desculpas para não ouvir a voz de Deus. Mas eu preciso te apresentar um que foi o mesmo criança, que foi o mesmo jovem, que foi o mesmo adulto e foi o mesmo ancião na presença de Deus. Tudo isso por quê? Porque os ouvidos de Samuel estavam sempre audíveis à voz de Deus. E é tão lindo a vida de Samuel, que Samuel não precisou de profeta para entregar nada para ele. Sabe por quê? Porque Samuel tinha disponibilidade para sempre ouvir Deus falar. Sempre. Samuel é quem foi profeta na vida de outros do povo de Israel. E aqui no capítulo 4, começa uma guerra, começa uma batalha. Os filisteus vão até o povo de Israel. E ali começa uma batalha. E nós conhecemos que dentro da casa de Eli havia 2 filhos, Ofni e Finéias. E eles faziam tudo quanto era mal aos olhos de Deus. E a Bíblia nos diz, a Bíblia nos garante que Eli passava a mão por cima. E eu fui conversar com o Senhor, mas Senhor, os filhos de Eli eram de dentro. E Eli passava a mão na cabeça, mas Samuel era de fora e conseguiu aprender as coisas de Deus. Qual é o problema aqui, Senhor? É isso que acontece com muitos de nós. Estamos passando a mão na cabeça dos de dentro e tratando os de fora com muito amor e muito carinho. Estamos aptos, disponíveis para os de fora, mas não estamos desejando a ganhar o nosso tempo com os de dentro. Quantos de nós pais e quantos de nós mães conseguimos parar para sentar com os nossos filhos e ensinar a palavra de Deus? Quantos dos nossos filhos temos visto nós orando pela madrugada, orando à noite, ao amanhecer? Mas queremos estar perante a liderança, ensinando o filho de alguém a como se portar. Mas dentro da nossa casa a gente está pecando. Dentro da nossa casa, nós estamos com os nossos olhares turbados. E ali Samuel, e aqui nesse momento da guerra, da batalha, hoje de manhã eu até fiz uma pergunta às irmãs. O povo de Deus perde batalha? O povo de Deus perde guerra? Perde, irmãos. Quem não perde batalha é o nosso Deus. O nosso Deus, ele não perde batalha. Mas o povo de Deus, ele perde batalha sim. E aqui no capítulo 4, os filisteus foram até o povo de Israel. E na primeira entrada dele, eles mataram 4.000 israelitas. E nesse momento, pela perca, o que eles fizeram? Manda trazer a arca para a guerra, para a batalha. E nós sabemos que o que significava a arca de Deus era a presença do Senhor. Porém, quem levou a arca?
com as mãos sujas, com as mãos cheias de pecado, Ofni e Finéias levaram a arca. E o que aconteceu? Lá na primeira incisão, 4.000 homens morreram. Nesse momento aqui, mais 30.000 do povo de Israel perderam a sua vida. Perderam uma batalha. Porque deixaram que a presença do Senhor fosse levada, fosse apresentada por homens demasiadamente pecaminosos. Irmãos, em nome de Jesus, queremos ler a passagem de 1 Coríntios na hora da ceia, de nos autoexaminar só no momento da ceia. Precisamos nos autoexaminar todos os dias. A palavra que eu vi foi sobre um reavivamento. E a nossa lição da escola dominical falou sobre isso, o avivamento pessoal. Como que eu posso avivar alguém se eu não sou avivado? Mas eu preciso te falar, avivamento não é você marchar com varão, não é falar línguas da rajada, não é, irmãos. Avivamento é arrependimento, é confissão de pecados, é mudança de atitude, mudança de caráter, posicionamento perante a Deus. Isso é um avivamento. Mas para a gente chegar nesse capítulo 7 aqui que eu li, 30.000 homens morreram. Depois mais 1.000 morreram. Por quê? Porque a presença de Deus foi entregue nas mãos de homem com mãos sujas. E eu preciso lhe falar. Precisamos nos autoexaminar. Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa mente, os nossos pensamentos, irmãos? Para ter esse avivamento aqui, nós lemos. Eles precisaram converter os seus corações de volta ao Senhor, porque ali no meio deles, eles já tinham colocado astarotes, deuses estranhos. Quais têm sido os deuses estranhos sobre a nossa língua? Para ter um reavivamento, precisou ter confissão de pecado, arrependimento. Quantas das vezes chegamos na casa do Senhor, na nossa casa, vamos orar e falamos para o Senhor: Senhor, perdoa os nossos pecados. E eu preciso te dizer que o seu pecado tem nome. O Senhor quer escutar. Estamos rasgando as vestes, rasga seu coração, irmãos. Dá nome ao seu pecado, seja sincero. O Senhor não me vê com essa blusa amarela, com essa saia jeans, com esse saltinho, nem com esse coque. O Senhor está me vendo nu. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe quem você é, irmão. Você precisa se colocar perante a Deus nu. Fale do jeito que nós somos. E quando a gente orar, a gente precisa. Mas, irmã, eu não adultero. Eu não matei ninguém. Mas o pecado não é só isso, não. Lembra daquela briga que você teve com seu marido? E que deu vontade de você xingar ele em pensamento? E você fez? Sabe aquela briga com a tua vizinha? Que você foi lá e falou meia dúzia para ela? Sabe aquele negocinho? São esses negocinhos, irmãos, que vai ruminando, que vai afastando, que vai deteriorando o nosso relacionamento com Deus. Para as coisas acontecerem na nossa vida. Quantos de nós estamos como crente há muito tempo e falamos para o Senhor: Senhor, eu não vejo nada acontecendo. Senhor, eu tenho orado tanto tempo por essas bênçãos. Senhor, eu estou há tanto tempo, não tem chego nenhuma bênção. Eu quero segurar naquele microfone, eu quero testemunhar dos teus feitos. Mas em primeiro lugar, a gente olha ao nosso redor. Quem está me perturbando? Quem está me afligindo? E o Senhor nessa noite fala: primeiro começa em você. A mudança que eu preciso, primeiro começa em você. O reavivamento que eu quero fazer, primeiro é em você. O entendimento primeiro precisa chegar em você.
É você quem precisa ser primeiro. As oportunidades chegam para você, é para você. Se autoexamine, irmãos. A palavra primeiro veio para mim. Como que eu estou? Senhor, eu tenho orado tanto por uma bênção. Tenho passado dias muito aflitos, meu Senhor. Mas como está a Fernanda? E eu preciso te falar. Não adianta eu pregar só para vocês. E eu falei, Senhor, a partir desse ano é diferente. Eu preciso ser demasiadamente sincera com o Senhor. Eu preciso ser demasiadamente sincera com o Senhor. Quando eu errar, quando eu pecar, eu preciso ser sincera com o Senhor. E quando a gente se coloca assim, irmão, a gente vai passar algumas coisinhas que vai confrontar a gente. Vai passar até a humilhação. E semana passada eu estava no meu trabalho. E no meu trabalho eu estou passando uns dias complicados. Mas eu sei que eu estou numa batalha aí porque tem alguma bênção chegando. Batalha, irmãos. É botar o pé lá e tem dia que é nítido. Eu só escuto essa voz. Se prepara, Satanás já vai se apresentar. Tá assim, irmãos. Só que eu estava um dia demasiadamente tão cansada, fadigada, porque a batalha espiritual, ela existe. E ela existe de tal maneira que tem determinados lugares que ela é tão forte que o seu corpo dói. Você chega demasiadamente cansado na sua casa. E entrou uma coordenadora no meu trabalho. Só bastou a coordenadora me responder uma frase, irmãos. E eu comecei a discutir. Logo eu, irmão. Só que eu comecei a discutir, elevei a voz. Sabe aquela discussão? Aquela discussão. Que quando você vê na tua porta, tem um pessoal lá em pé, parado. E quando eu terminei a discussão, eu só escutei o Espírito Santo falar assim: você tinha que ter visto a sua face. Porque se você falou e discutiu, você tinha que ter visto a sua face. E eu vim para o estudo. E o irmão Eduardo, ele deu um estudo. E ele falou muito em Tiago. Da nossa essência, quando a gente dá lugar para o diabo. Que ela é diabólica. Ela é animal. Foi para mim aquele estudo, irmãos. Foi para mim. No mesmo dia. E o que o Senhor fez? Você vai pedir desculpa para ela, por mais que você esteja certo, e você não vai pedir desculpa só para ela. O Senhor me fez ficar numa rodinha, irmãos. E ela me levou para a sala da direção. Ela me levou para a sala da direção. Só que o Senhor já tinha trabalhado em mim. Só que eu preciso reconhecer qual é a minha essência. Eu preciso saber entender a quem eu sirvo. Eu preciso estar com os meus ouvidos atentos à voz do meu Senhor. Eu não fui chamada e convocada para agradar ninguém, mas eu preciso, em primeiro lugar, agradar o meu Senhor. E Ele diz que eu preciso perdoar 70 vezes 7 todos os dias. E quando eu entrei naquela sala, ela tentou ruminar novamente uma confusão. Irmão, sabe quando a sua mente se atrapalha e você não consegue completar os pensamentos? Eu fiquei assim. Parecia que eu tinha tomado uma injeção e eu não conseguia raciocinar, eu só olhava para ela. No final, ela tentou ruminar. No final, eu só olhei e falei para ela assim: você me perdoa? Desculpa. E a única palavra que veio na minha boca: eu me desequilibrei. Naquele momento ali, eu fiquei desequilibrada. Eu tive que falar isso para ela e para outros ímpios que estavam lá. Eu precisei. E nisso o Senhor trabalhou poderosamente. Eu não consegui discutir de novo, eu não consegui nada. Mas o que eu quero dizer, a nossa essência, ela é do Senhor. Mas chega em alguns momentos que a gente dá lugar.
a coisas animais diabólicas. E a gente precisa se autoexaminar todos os dias. E nesse momento aqui, voltando para a palavra, a arca ela foi tomada. A presença do Senhor ela foi levada pelos filisteus. Então o povo de Israel agora estava entristecido, pranteando por aqueles que tinham perdido sua vida, tinham perdido a presença do Senhor. E no capítulo 7, vem Samuel. De tanto Samuel escutar o povo chorando, o povo se lamentando porque a arca ficou 20 anos fora do lugar onde ela precisava ficar. E sobre essa palavra eu preciso te fazer um convite nessa noite, em nome de Jesus. Você que nessa noite se encontra cansado, abatido, desanimado, e por uma palavra, por algo que aconteceu, ou nem aconteceu, a sua alma está demasiadamente abatida. Você se encontra até mesmo doente. E você se afastou, saiu do posicionamento que o Senhor tinha te colocado. Você abriu mão do chamado e do ministério que o Senhor te deu. Por você olhar as coisas, você parou diante do gigante, você temeu o gigante e você paralisou. Nessa noite, levar 20 anos para a arca, para a presença do Senhor, voltar para o lugar onde ela não precisava ter saído. E nessa noite eu preciso te falar, este é o lugar onde você não deveria ter saído. Está doente, fica. Está desanimado, permaneça, mas não abre mão, não saia do posicionamento. Você até parou. Você até pensou que ia desistir, mas nessa noite, o Senhor diz para você, a oportunidade é hoje, o momento é agora. Se posiciona, volta. Eu estou esperando, está esperando o quê? Jesus voltar e você ficar? Está esperando o quê, irmãos? Nunca foi tão notória. Eu falo para alguns irmãos que Jesus não está voltando, Jesus está chegando. Jesus já está chegando. E Ele deu vários instrumentos na sua mão. Ele deu dons, Ele deu talento para você. E um dia esse Senhor, Ele vai pedir de volta. E como você vai se apresentar? Não vai dar tempo de você reclamar da desculpa para o Senhor. Volta. Se posiciona. E depois de 20 anos a arca voltou. E naquele momento ali de tanto Samuel ver aquele povo choroso, entristecido, cabisbaixo, Samuel reúne todo o povo naquele momento. E fala com o povo aquilo que nós lemos. Ei, povo, se vós converterdes o seu coração de volta ao Senhor, tirar do seu meio deuses estranhos. Você sabia que os deuses estranhos, eles também podem ser a depressão, a crise de ansiedade, a síndrome do pânico, porque você parou e deu brecha para elas entrarem. Eu preciso te falar. Você pode ter todas essas coisas, mas permaneça. Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer demasiadamente mais. Além daquilo que você está esperando, orando e aguardando. Eu falo para você porque eu sei, eu convivo com uma pessoa. Posso citar seu nome? Posso, varoa? Eunice, está ali. Jesus cura a depressão, sim. Jesus cura a crise de ansiedade, sim. Jesus cura a crise de pânico, sim. Jesus cura, sim. Eu não curo. O psiquiatra desse mundo não cura. O psicólogo não cura. Mas eu conheço um que cura e que faz além daquele teu primeiro estado.
Mas para isso precisa, irmãos. Pensa aí, traz a sua memória. Não é deuses estranhos, não. Mas é o que? É idolatria. Porque o seu marido não quer, você também não quer. Porque o seu filho rebelde está lá. E você não pode sair de casa porque você tem que ficar tomando conta dele. Ei, o seu filho não é seu. O seu marido não é seu. Se o Senhor não cuidar, a gente também não sabe cuidar. Ai de nós, esposas e mães, se a gente não tiver com o nosso joelho no chão, clamando o nome de Jesus, para Deus restaurar o casamento, para Deus fortalecer o casamento, para Deus libertar o filho, o esposo, a esposa, a mãe, o pai, a sogra, o sogro, a cunhada. É sempre Jesus, é por Jesus e é com Jesus. A minha voz não pode, as minhas mãos não podem. Os irmãos podem olhar para mim, a irmã do coque, a irmã cheia de Deus, mas é Deus. Então nessa noite, eu preciso te fazer um convite. Aviva a sua vida pelo poder dessa palavra. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E assim como aconteceu com o povo de Israel, eu preciso te dizer, pode acontecer com você. Há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não. A própria palavra diz. A própria palavra nos confirma. Então que nessa noite, volta, se converta. Você que está aí já faz parte. Traz à sua memória algum Deus estranho, alguma brecha por causa da raiva, por causa da ira, por causa da falta de paciência, por causa de alguma mágoa, por causa de falta de perdão. Isso também são deuses estranhos, irmãos, no dia de hoje. Arranca, tira isso daí. Apresenta para Deus. Se apresenta para Deus nessa noite nu. Da maneira que o Senhor sabe quem você é. Da maneira que você precisa estar com Jesus. Nós sabemos que a gente ainda não está na estatura de varão perfeito, porque até se tiver, o Senhor já nos leva. Mas nós precisamos ser melhores a cada dia. Porque eu espero o meu Senhor todos os dias. Então hoje é sua oportunidade. Hoje é sua oportunidade. Assim como naquele dia, Samuel juntou o povo e disse para o povo: confessa aí o teu pecado. Converte o seu coração novamente ao Senhor. Tira do meio aí, tira da sua casa. Se afasta os seus pés daquilo que o Senhor não mandou você ir, daquilo que o Senhor não mandou você fazer, daquilo que o Senhor não mandou você estar, daquilo que o Senhor não mandou você falar, irmãos. Lembra aí e tira nessa noite. Deixa Deus avivar a sua alma. Deixa Deus avivar a sua vida. Se volta para Deus. Arranca. Está entristecido, está magoado, está cabisbaixo, está cansado. Essa é a noite, hoje é a oportunidade. Aviva a sua alma. Sabe por quê? Tem alguém lá fora, esperando por você. Esperando você ser tão quão avivado, para que a tua vida, até mesmo sem você abrir a sua boca, possa ser uma Bíblia. Uma Bíblia. Você sabia que tem muitas pessoas que elas vão se converter, já se converteram, até mesmo sem entrar pelas portas da casa de Deus, mas porque leram a Bíblia sobre a minha e a sua vida. Então nessa noite, seja aquilo que Deus te chamou para ser. Faça aquilo que o Senhor te chamou a fazer. Seja aquele e aquela que o Senhor te convoca a ser. Seja.
para que outras vidas venham a ser contempladas com o sabor gostoso que você é, sal, iluminadas por quem você foi chamado para ser, luz, mas na maneira sincera, de verdade, para aquele que é a verdade. Então nessa noite, se coloca, volta, arranca, medita aí, naquilo que você precisa melhorar, naquilo que você precisa tirar, em quem o Senhor já te chamou para ser. Mulheres de oração, mulheres intercessoras, mulheres que têm o dom de cura em suas mãos, mulheres que têm o talento de pregar a palavra, evangelizar vidas, mulheres e homens dotados, mulheres e homens que são lisonjeados por ser templo de um espírito de excelência. Sejam. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.